Olá, ótima noite para você. Estamos começando mais um Politeia, que é pura política, neste domingo, dia 16 de fevereiro de 2014. O ano já está aí adentro. E hoje eu te convido para a gente discutir, conversar com uma pessoa que é uma das maiores autoridades políticas e ocupa um dos maiores cargos políticos aqui no estado de Goiás, o vice-governador do nosso estado, José Wellington, estará aqui conosco, então, compondo a bancada para a gente falar a respeito do nosso estado. Política, vamos falar da administração, vamos falar da vida deste homem que está se mostrando como um dos mais promissores aqui no nosso estado. É um futuro para o estado de Goiás e a gente quer conhecer, claro, a vida dele, os projetos, os sonhos, o que é que ele pretende para 2014. Claro que isso tudo deve nos influenciar. Ele que é apoiado por Marconi Perillo, o governador, o chefe do nosso estado de Goiás. E nós estamos aqui também recebendo várias lideranças. Daqui a pouco você vai conhecer cada uma para poder participar deste nosso debate de hoje. Já estamos compondo a mesa. Você pode nos acompanhar também aí, além do canal 5 aqui na TV aberta em Goiânia, no canal 4 na NET e também em Anápolis no canal 9 da NET. Também estamos retransmitindo em Águas Lindas e pelo canal satélite Star B4, Star One, na verdade. Você pode ligar e participar conosco nesta noite. Faça sua pergunta, sua crítica, participe para poder ajudar a gente a ficar um pouquinho melhor este programa Politeia de hoje. 3254-1078 é o nosso telefone cidadão. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já então com a nossa mesa posta. Ótima noite a todos. Começamos agora o Politeia, que é pura política, neste domingo, chuvoso inclusive, né? Mas deu uma amenizada naquele calorão que a gente estava sentindo. E por falar em amenizada, eu não sei se o clima vai ser muito tranquilo hoje, né? Se vai ser tão ameno assim. E pra gente começar essa discussão, esse debate, aqui conosco, o Wellington Borges, que é o jornalista que sempre está comigo, né? No Politeia. Boa noite, Wellington. Boa noite, Luzeni. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela Fonte TV. Com certeza nós vamos ter um debate rico aqui, vamos discutir muitas coisas relativas ao estado de Goiás. Também conosco o professor Alberto Carlos, nosso compadre de todas as noites de domingo. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ô compadre, ô comadre, que bom que a gente tá junto de novo para esse dedinho de prosa sobre política, né? Tem tudo a ver com a sua vida, com a minha vida. Vamos bater um papinho? Ó, é um golinho de café, você vai ver como é que é rapidinho, tá bom? Pois é, e se der, pode trazer pra gente, nós também aceitamos, viu? Te apresentando, então, o nosso convidado desta noite, é um dos detentores de um dos maiores cargos aqui do estado de Goiás. Ele é vice-governador do nosso estado, né, juntamente com o governador Marconi Perillo, está aí administrando essa potência, né, que é o estado de Goiás, José Wellington, ele que é o nosso vice-governador. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo, fique à vontade. Nós temos até às 11h30 agora para a gente conversar, falarmos sobre política. Boa noite, Luzeni, boa noite, Wellington, boa noite, professor Alberto Carlos. É sempre um prazer, uma alegria estar participando de programas inteligentes, programas que têm um espaço aberto para a democracia, para um debate de alto nível. Nessa noite chuvosa de domingo, é uma alegria muito grande participar deste momento com cada um de vocês e com cada telespectador que está nos assistindo essa noite. Que bom. Bom, vamos começar então. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco da vida, porque eu acho que é importante, né? A gente sempre tem uma curiosidade de saber quem é o político, quem é este homem, né, por trás desse personagem político que vive. O senhor tem 41 anos, nasceu em Rio Verde, depois foi viver em Posse junto com a família, mas o senhor mesmo disse que já viajou bastante o Brasil por conta aí do pai, né, que trabalhava no Banco do Brasil, é isso, sim, né? O que mais que nós podemos saber aí de José Wellington? Olha, é uma pessoa simples que teve uma vida simples, está tendo uma vida de muita dedicação, de muito trabalho, mas uma infância muito alegre, família da mãe de Rio Verde, por parte de pai lá de Posse. Meu pai era advogado de carreira do Banco do Brasil, era aposentado do Banco do Brasil. Depois fomos morar em Macapá, lá no estado do Amapá, na época ainda era território, hoje já é estado. Depois fomos para Belo Horizonte, Formosa, e aí em 82 meu pai obteve a vitória de se sagrar prefeito da cidade de Posse. Nós fomos para lá, de lá eu vim para Goiânia cursar o 2º grau e posteriormente a universidade. Eu fiz Direito na Universidade Católica de Goiás,
Em 96 eu formei e depois tive atividade profissional aqui na capital mesmo. Tenho uma vida de muita dedicação ao trabalho. Tive a felicidade de conhecer minha mulher lá em Posse, ainda na adolescência para a vida adulta. Tenho 2 filhos, então tocando a vida. Está tocando a vida, né? Bom, e como surgiu essa ideia? Fazendo algumas pesquisas, eu descobri que as pessoas falavam muito bem a respeito, no currículo do senhor, falavam muito bem a respeito do trabalho que o senhor realizava, né? Assim, do convívio, na verdade, com as pessoas em Posse, né? Que foi onde passou a maior parte da vida, o senhor passou a maior parte da vida. Como surgiu essa ideia, né, de entrar para a política? O que chamou a atenção para entrar nesse mundo político? Bom, na verdade, essa foi umas circunstâncias da vida que acabaram desaguando nesta participação política eleitoral. Ainda muito novo, como eu disse agora há pouco, meu pai foi prefeito de Posse na década de 80, eu tinha 10 anos quando ele se elegeu, um mandato naquela época era um mandato de 6 anos ainda, em 88 terminou. Quando eu vim a Goiânia, fui fazer direito à época, e, por coincidência, em 1996, o ano em que eu formei, ele foi candidato, mais uma vez, na prefeitura daquele município. E uma dificuldade muito grande de estruturar uma campanha. E, naquela época, estava iniciando essas discussões jurídicas mais fortes de controle dos atos eleitorais. E aí, como eu tinha que voltar à terra, voltar à cidade, e queria colaborar com a campanha, qual que era o instrumento que eu tinha? Justamente o conhecimento. Foi aí que eu acabei por me especializar em direito eleitoral para ajudar ele, que não tinha condições naquela época de custear uma assessoria jurídica a bom tempo. A partir de então, acabei assessorando diversos candidatos dos municípios vizinhos daquela região. Posteriormente, fiz uma parceria jurídica com o escritório Dr. Felicíssimo, que teve uma parceria muito importante na minha vida profissional. Fizemos algumas ações juntos e culminou com a defesa do então candidato à reeleição em Goiânia, Pedro Wilson, que o doutor Felicíssimo fez, que eu fiz também, e acabei indo para a especialização eleitoral e foi um passo natural para a participação política partidária. Eu sempre tive na minha vida uma participação política, mas nunca diretamente, sempre trabalhando como auxiliar, como aquele que assessorava do ponto de vista jurídico as candidaturas. Eu advoguei para praticamente todos os partidos em Goiás, do PMDB ao PT, passando pelo PSDB, pelo Democratas, enfim. Tenho grandes amigos em todos os partidos, e isso me fez ter uma proximidade com a classe política e ter também vontade, aspiração de buscar construir algo positivo para a sociedade. E Deus foi muito generoso comigo, que me deu a oportunidade em 2010 de disputar um mandato eletivo juntamente com o governador Marconi Perillo. Pois é. O senhor, quando assumiu, né, esse cargo de vice-governador, a primeira missão já foi uma missão que a gente pode considerar hercúlea, que foi ser presidente da CELG, a empresa à época em crise. Agora, com esse acordo já fechado, consolidado, o senhor avalia que esse foi o melhor acordo possível para a companhia? Eu não tenho dúvida. É importante fazer a avaliação, rememorar o momento histórico que foi formalizado o acordo. No final de 2011, nós fizemos uma tratativa com o governo federal, através do Ministério de Minas e Energia e a Eletrobras, no sentido de iniciar um novo modelo de gestão de concessionárias que estavam em dificuldades. A operação que foi feita na CELG foi a primeira do gênero no Brasil. Algumas pessoas confundem, afirmando que a CELG foi federalizada. Tecnicamente não é uma federalização, é uma gestão compartilhada entre o Estado e a Eletrobras, que teve bases em questões financeiras e investimentos para garantir a manutenção do sistema energético já existente e a implementação de novas redes de transmissão, de distribuição para atender a demanda crescente do Estado de Goiás. O que ocorre foi que, ao final de 2011, quando celebramos o acordo com a CELG, houve logo em seguida o lançamento por parte do governo federal de uma política que foi denominada política de modicidade tarifária. O que é isso? Para que o telespectador possa entender. Era uma política onde a presidência da República estava tentando contingenciar os reajustes tarifários como forma, inclusive, de segurar o avanço inflacionário que estava ameaçando já naquele momento, em meados de 2012 para 2013. Com isso, colocou em dificuldade todo o sistema elétrico nacional. As distribuidoras de energia passaram a ter dificuldade, culminando com o ano passado, a própria Eletrobras perdendo 60% do seu valor no mercado acionário. Se fosse uma empresa privada, teria fechado suas portas. E justamente por essas razões é que nós estamos vivenciando hoje
uma dificuldade no setor elétrico nacional. Todo dia as televisões estão noticiando apagão, e apagão não é em Goiás, é em todas as regiões do país. Então, isso demonstra essa situação. E naquele acordo de 2011 havia previsão de investimentos de R$1 bilhão no setor elétrico da área de concessão da CELG. E a Eletrobras, em função dessas dificuldades financeiras, acabou por contingenciar os investimentos que ela deveria ter feito já nos anos 2012 e 2013. Agora, com esse acordo finalizado, que concluiu o processo de transferência, ou melhor, está fechando agora o processo de transferência com a avaliação da empresa, ela passa a ter agora a obrigação de realizar esses investimentos, o que já foi anunciado, inclusive, pelo ministro Edson Lobão, ministro de Minas e Energia. Agora, o governo estadual esperava que, para repassar 51% das ações da CELG, tivesse a garantia da renovação da concessão por mais 30 anos. Com a consolidação do acordo e o saneamento da empresa, o senhor acredita que vai ser possível renovar essa concessão? Essa foi uma questão que foi discutida pelo governador Marconi com o ministro Lobão há 2 semanas aproximadamente, 2, 3 semanas, onde foi definido justamente isso. A questão da concessão era importante para a gente na discussão da valoração da CELG. A CELG estava sendo avaliada pela due diligence que foi realizada na empresa sob 2 prismas. Um com o horizonte de renovação da concessão para 2033, o outro com o horizonte para 2015. Obviamente que os valores da CELG, sendo com um ou outro parâmetro, são diferentes. E foi uma imposição do governo federal, no sentido de buscar garantir os seus interesses, que fosse avaliado com o horizonte de 2015. O governador Marconi tentou devolver o Ministério de Minas e Energia dessa situação, não foi possível, foi um acordo que foi possível ser construído e concluiu finalmente a operação da CELG com aporte de mais R$1 bilhão e 800 milhões, parte desses recursos destinados a investimentos no setor elétrico. Porque a preocupação do governador, a nossa preocupação é com o crescimento do estado de Goiás. O estado de Goiás é um dos estados que mais cresce no Brasil, que mais gera empregos, que mais cresce na industrialização, graças a políticas públicas que têm fomentado o desenvolvimento do nosso estado. E nós não poderíamos correr o risco de ver esse processo de desenvolvimento mitigado por ausência de energia para atender a demanda crescente do estado de Goiás. Então, o governador tomou a decisão política de aceitar, nos moldes que foi proposto pelo Ministério de Minas e Energia, esse acordo que tem como objetivo garantir o processo de desenvolvimento de Goiás. Esse dinheiro que chegou é o suficiente? Porque algumas pessoas elas criticam dizendo que não vai ser o suficiente e que logo a gente vai ter maiores problemas com a CELG acontecendo. Na verdade, algumas pessoas, ao afirmar isso, é porque desconhecem por completamente a empresa. A CELG é uma das empresas melhor qualificadas do Brasil, do setor elétrico nacional, tem um quadro de engenheiros altamente competente, quadro de técnicos na empresa de primeiro nível. Eu vou me reportar ao ano 2011, quando presidi a CELG. Nós tínhamos indicadores de interrupção de energia, da duração dessa interrupção de energia, melhores que grandes concessionárias do Brasil, e a CELG já estava num momento de crise àquela época. Nós tínhamos indicadores comparáveis à da CEMIG e de outras distribuidoras do porte. Ou seja, a CELG tem quadros técnicos de excelência. Foi feito ainda no ano 2011, 2012 e 2013 um aporte de 3 bilhões e 200 milhões de reais na empresa. Parte desses recursos foram revertidos para o Tesouro Estadual, pagamento de impostos que a empresa devia, e partes foram revertidas para investimento e saneamento de dívidas da empresa. E agora nós estamos aportando mais 1 bilhão e 800 para virar o patrimônio líquido da empresa e para investimentos na empresa. Com isso, ela está absolutamente saudável do ponto de vista, ficará absolutamente saudável do ponto de vista financeiro, apta a atender a sua demanda, a sua atividade fim, que é garantir energia para a sociedade, para o cidadão, para os empresários, para o setor produtivo em Goiás. Isso é o que nos moveu. Então, muitas vezes as pessoas fazem críticas vazias sem conhecer com profundidade o tema. Isso é um mal que muitas vezes assola aqueles que querem aparecer sem conhecer. Agora, a oposição, no papel dela de criticar, ela critica esse acordo dizendo que o que teria sido fechado em 2010 pelo governo anterior seria mais benéfico para a empresa. Como que o senhor encara essa crítica? Mais um discurso vazio de quem não conhece ou quer fingir que não conhece, porquanto eu desconheço qualquer acordo firmado em 2010 ou nos anos anteriores. Afinal de contas, se tivesse sido firmado um acordo, teria sido fechado o acordo. E é bom lembrar que em 2010, 2009, o governo do estado de Goiás era administrado por um governador que tinha ligações com o Palácio do Planalto. Não havia óbice de natureza política para que ele executasse, firmasse, concluísse aquele acordo. Na verdade, o que ocorreu foi uma absoluta incompetência gerencial que não conseguiu garantir a execução do acordo que garantisse a sobrevivência da CELG.
o que nós fizemos e tentamos fazer, ainda no processo de transição de governo, que foi negado toda e qualquer informação à equipe de transição, e à época eu presidia a equipe de transição de governo, finalizadas as eleições, foi de tentar justamente buscar garantir o interesse do Estado de Goiás. Pesava naquele momento dúvidas sobre a destinação efetiva dos recursos, se eles iriam atender às demandas do Estado de Goiás ou se iriam atender a outras demandas. É bom lembrar que o governo passado, no ano 2010 para 2011, deixou folha de pagamento em atraso com o Tesouro fazendo prioritariamente despesas com empreiteiros, com contratos que estão sendo firmados ao invés de pagar a folha de salário. O que o governador Marconi e nós do governo realizamos e regularizamos essa situação nos anos de janeiro em seguida de 2011. Então, com a ausência de informação para a Comissão de Transição de um governo eleito democraticamente pela sociedade, não cabia outra alternativa para nós senão buscar interromper aquela negociação para garantir uma negociação transparente, às claras, onde cada cidadão pudesse ter acesso aos dados, como ocorre hoje em dia. Diante dessas questões, o senhor quer falar, pastor Alberto? Eu quero entrar já no outro assunto. Esse negócio da CELG, eu já até coloquei, está bem batida, a história está resolvida. Eu queria ouvir o projeto sobre energia alternativas, né, que nós precisamos trabalhar com isso hoje. Hoje, inclusive, tive a oportunidade de estar almoçando com uma pessoa do Rio Grande do Sul que trabalha num projeto de novas linhas de transmissão entre Espírito Santo e Minas, de novas alternativas de energia, como aproveitamento de lixo, aproveitamento das energias naturais, tá, e tudo mais. Eu gostaria de ouvir mais sobre esse assunto, porque CELG em si, eu acho que é um assunto já definido, encaminhado, a CELG tem que trabalhar para se recuperar urgentemente. Então, eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso, de projeto de governo, e até mesmo, mas no segundo bloco, no momento nós vamos falar de eleição e tal, eu quero ver um pouquinho mais de plano de governo que está se previsto aí. Mas eu queria falar um pouco mais do governo do Estado. É sabido aí, todo mundo sabe que quando o governador assumiu, ele ficou basicamente 2 anos e meio a 3 anos procurando recuperar o caixa, né? Recuperar ou colocar o caixa, né, nos seus devidos lugares. A primeira pergunta que eu faço para o senhor como vice-governador, como segundo homem de presença do Estado, um homem que participa do processo decisório do Estado aqui, a primeira pergunta é: o Estado de Goiás recuperou caixa ou recuperou crédito? Essa é a primeira pergunta. Tá? E juntamente com a pergunta, tá, vem outra indagação, o vice-governador. Nesses 2 anos e meio, 3 anos, houve um desgaste natural pelo processo que o governo passou de recuperação de caixa, recuperação de crédito, da imagem do governador, do próprio governo. E agora o governo está trabalhando com a recuperação dessa imagem com estrutura. Está fazendo muita obra no Estado, muita estrada, fazendo centro de convenções, fazendo o Hugo 2 aí, famoso Hugo 2, fazendo a recuperação, voltando à construção do aeroporto, falando novamente no Estádio Olímpico, enfim, túnel aqui da saída de Goiás, saída para Bela Vista, estrada. Há muita obra estrutural acontecendo, governador. A minha pergunta, essa segunda pergunta, é justamente isso. Esse foco está correto? Porque o que se vê hoje de confronto na sociedade, e aí eu até estive em São Paulo recentemente e me assustei com o nível de manifestação que está se preparando para esse ano de Copa. E o clamor que vem dessas manifestações é mobilidade social. A gente sabe que hoje há uma situação angustiante, né, de mobilidade social. A questão de segurança, que está na pauta, é muito séria a questão de segurança. As pessoas hoje estão se sentindo muito acuadas, muito angustiadas com relação à segurança. A questão da saúde, que é um problema crônico desse país, e a questão da educação está ficando como um quarto ponto aí. A minha pergunta é: está correto esse foco do governo nesse momento, trabalhar com esse foco estrutural e não ir trabalhar basicamente com esses problemas do confronto social e dessa coisa fervente social que está acontecendo hoje na sociedade? Bom, professor Alberto, eu acho que antes de adentrar as respostas às 2 perguntas, eu queria apenas fazer um comentário com relação à energia alternativa que você acabou de citar aqui. A CELG, que foi transferida a controle acionário dela para o governo federal, é a CELG-D, distribuição. Uhum. A CELG-PAR e a CELG geração e transmissão, elas ficaram ainda na sua integralidade por força do acordo sob o controle do Estado de Goiás. Ainda em 2011, nós tínhamos um projeto de iniciar a primeira usina fotovoltaica do Estado de Goiás, que seria construída lá em Chapadão do Céu, para atender a demanda daquele município como experiência de energia limpa. Fizemos o estudo eólico de Goiás pela CELG. Nós temos um problema sério aqui para a manutenção de usinas à base de ventos, porque nós não temos
no ano todo ventos que dê suporte para a geração, a não ser na região de Alto Paraíso, que é uma região que tem um índice maior e constante para atender essa demanda. Mas eu acho que essa é uma necessidade importante do mundo moderno. É preciso que todos os governantes tenham, na sua visão de futuro, de gestão, de avanço, compromisso com energia sustentável. Eu acho que esse é um compromisso que avança e nós já estamos trabalhando isso enquanto agentes de governo, preparando políticas públicas de Estado e de governo na área de energia. Nós vamos apresentar à sociedade em 2014 agora. Mas as suas perguntas, primeira questão, com recuperação de caixa ou de crédito. Na verdade, nós realizamos o ajuste fiscal. É bom lembrar que de 2010 para 2011 não foi feito o ajuste fiscal e no ano de 2011 o governo de Goiás ficou impossibilitado de ter acesso a crédito justamente pela ausência do ajuste fiscal. Ao longo do ano de 2011, o governador Marconi reorganizou as contas do Estado de Goiás, a gestão financeira e econômica do Estado de Goiás. Ele buscou, primeiro, alinhavar os institutos. Primeiro, ele teve a obrigação e o trabalho de alinhavar o pagamento em dias à folha de funcionários que estava atrasado. Recuperamos o pagamento da database que estava contingenciados há mais de 4 anos. O governador Marconi fez. Assumiu o compromisso e cumpriu ainda no ano 2011 de pagar o piso nacional da educação aos professores. A CELG estava naquela situação onde nós finalizamos o acordo que estava se arrastando há anos e, objetivamente, nós conseguimos fechar esse acordo. O IPASGO estava deficitário em 400 milhões de reais. Nós conseguimos fazer com gestão eles superavitarem hoje mais de 60 milhões de reais. A IQEG fizemos um acordo com a Cruz Vermelha para aumentar e dar continuidade aos trabalhos da indústria química de Goiás. Em suma, fizemos um grande ajuste no ano 2011 e 2012 da estrutura administrativa do Estado. No passar do ano 2011 para 2012, nós conseguimos aí, o doutor Simão Sirineu teve um papel muito importante na construção deste reequilíbrio econômico-financeiro do Estado. Fizemos o ajuste fiscal, o que propiciou ao Estado ter acesso a crédito. Naquele momento, nós fizemos um acordo da CEL, que aportou no Tesouro Estadual aproximadamente 2 bilhões de reais, o que deu uma tranquilidade do ponto de vista de caixa no Tesouro. Deu a gente perspectivas efetivas de dar uma regularidade nas contas públicas, e hoje nós temos isso. Nós temos uma tabela que demonstra o avanço da dívida do Estado de Goiás. Quando o governador Marconi, em 1999, assumiu, nós tínhamos a relação 4:1 da dívida, ou seja, 4 anos para pagar o endividamento. Hoje nós estamos com 1:1. A previsão é que, a partir de 2015 para 2016, quando começam a entrar parte dos encargos dessas operações que foram feitas, nós devemos levar para 1,2, 1,1 dessa dívida, e mantendo linear esse endividamento do Estado. E em 2019 para 2020, nós vamos ter uma capacidade de investimento monumental do Estado de Goiás, porque 2 grandes dívidas foram tomadas no passado, já estão sendo eliminadas em 2019. Aí nós vamos partir para uma correlação muito importante do ponto de vista de capacidade de crédito que o Estado vai ter. O Estado de Goiás será, em 2019, um dos estados mais eficientes do ponto de vista de contas públicas. E aí o senhor fez a pergunta, crédito ou caixa? Não, caixa mesmo. Nós pagamos ao longo desses anos, e vamos fechar, 10 bilhões de reais de encargos da dívida ao governo federal e aos órgãos de crédito que têm operações com o Estado de Goiás. Em contrapartida, vamos tomar algo em torno de 7 bilhões de reais. Ou seja, do ponto de vista do Tesouro, nós temos uma relação equilibrada de finanças. É claro que o aporte financeiro, os recursos que foram advindos de diversas operações, da Operação CELG, de Operação BNDES, tiveram impacto nessas contas, mas elas não avançam, não comprometem a capacidade de endividamento do Estado e a capacidade de desenvolvimento do Estado ao longo dos anos, em função das questões que eu acabei de colocar, do crescimento e da evolução da dívida. Muitas pessoas criticam, inclusive, sem conhecer. É mais um problema. Tem algumas pessoas que vêm porque é um problema que nós estamos pegando endividando e tal. Não conhece a realidade do Tesouro, não conhece a realidade financeira do Estado de Goiás e aí fala bobagem às vezes. A minha pergunta, a resposta sua, quando o senhor fala em caixa, o senhor está demonstrando para mim algumas evidências. Uma das evidências é que, quando é crédito, o crédito em si, ele gera a possibilidade de relacionamento. Certo? Então, se o senhor falasse para mim assim, o governo recuperou crédito, aí eu ia dizer para o senhor assim, recuperou crédito para buscar relacionamento com quem? Né? Porque nós sabemos que a relação, por mais que queiram, não é tão republicana do governo federal com o governo do Estado de Goiás. Então, quando o senhor fala para mim que é caixa, eu fico até mais aliviado, certo? Porque se fosse crédito, eu ia perguntar para o senhor, mas crédito para buscar dinheiro aonde? O
O governo federal não vai ter essa facilidade de liberar esses créditos para o estado de Goiás. Mas o governo tem trabalhado com BID e com BIRD também, né? Créditos internacionais. Mas o crédito internacionais precisa do aval do governo federal. Ele não pode pegar direto. Né? Mas aí é bom lembrar, eu vou tentar ilustrar aqui para que os nossos ouvintes, porque esse é um tema um pouco mais técnico, possam nos entender. Quando um cidadão vai comprar um carro financiado, se ele não tiver crédito, se ele não tiver condições de ter acesso, se ele tiver um nome sujo, vamos colocar no Serasa, ou no SPC, ou em algum desses institutos de controle de crédito, ele dificilmente vai conseguir financiar um carro. Assim ocorre com o Estado. O Estado só teve condições de tomar essas operações de crédito, seja do BNDES, seja da Operação CELG, porque ele fez o dever de casa. Ele fez o equilíbrio econômico fiscal, realizou o ajuste fiscal para depois poder ter acesso a esse crédito. Então nós temos duas coisas que são casadas uma com a outra. O acesso ao crédito, a questão do caixa, porque sem o equilíbrio você não teria condições de ter acesso ao governo mesmo, porque essas normas são muito rígidas do Tesouro Nacional. E aqui não cabe nenhum favor que o governo federal esteja fazendo ao governo do Estado, não. Nós criamos as condições objetivas, o governador Marconi, com muita determinação, criou as condições objetivas de gestão econômica do Estado para garantir que o Estado pudesse ter acesso a esse crédito. Aí a pergunta que fica é a seguinte, e a capacidade de endividamento? Aí eu acabei de dar a própria resposta a ocorrer, porque nós tivemos um esforço muito grande para ter um aumento de arrecadação no Estado com eficiência melhor dos gastos públicos. Então, isso garantiu ao Estado uma condição econômica muito melhor. Mas aí, na segunda pergunta sua, eu gostaria de responder, o eixo dos acessos de recursos que nós temos hoje, eles estão corretos? Os eixos de investimento estão corretos? Eu penso que sim. O Estado de Goiás, ele é um Estado estratégico do ponto de vista de desenvolvimento nacional, é um Estado que geograficamente se localiza no centro do país, tem condições de logísticas, caso elas sejam aptas, para transformar esse Estado em um dos Estados líderes nacionais em desenvolvimento econômico, e é o rumo que nós estamos pegando. Há muitos anos o Estado vem numa sequência, de 2011 para cá, de liderança nacional de geração de empregos, de crescimento industrial, de crescimento da produção primária no nosso Estado de Goiás. Isso, grande parte, em função de quê? Nós estamos recuperando toda a malha rodoviária do Estado. 6 mil quilômetros de estradas recuperadas. Não é tapa-buraco, é arrancando a estrada velha, o asfalto velho, fazendo novo. E 3 mil quilômetros de novas estradas. Em um mandato, nós vamos fazer basicamente o tamanho da malha rodoviária que já existia no Estado de Goiás, que era em torno de 10 mil quilômetros de recuperação e construção de novas rodovias. Mas não fica só nisso. O aeroporto de carga de Anápolis, completando a plataforma multimodal de Anápolis, é um eixo logístico de extrema importância para o desenvolvimento do Estado de Goiás. Você cria as condições para que o Estado continue liderando o processo de desenvolvimento. Aí alguém pode perguntar, mas isso interessa só ao empresário? Não, isso interessa às pessoas. Na medida que você tem um crescimento econômico forte, você tem a instalação de empresas no nosso Estado, você gera empregos, aumenta a renda das pessoas, dá à pessoa a oportunidade de crescer na vida. Então, é um processo de crescimento. Nós temos uma visão clara. E aí você consegue compreender bem, ao telespectador que está nos vendo, a diferença ideológica de um pensamento para outro. Nós entendemos que para o crescimento econômico refletir em qualidade de vida, é preciso você ter o poder público trabalhando em sintonia com o capital, com a iniciativa privada. Você não pode trabalhar, como pensam os partidos de esquerda de um modo geral, de ter um Estado tutor, o Estado que seja dono de tudo e que abrace tudo. Não, o grande papel do Estado, sob a nossa ótica, é gerar oportunidade às pessoas, oportunidade ao cidadão, oportunidade de desenvolver, de crescer. É justamente nisso que nós trabalhamos. O grande apelo desses movimentos hoje é o quê? É a indagação simples. Por que foi fazer estádio de futebol, para fazer a Copa, com problema de hospital? Com problema de segurança no país. Hoje, se você for olhar os sites internacionais, estão dizendo o seguinte, que o Brasil vamos dizer assim, um canibal, certo? Aqui qualquer turista que quiser vir assistir Copa aqui vai correr risco de vida, entende? Então, a minha pergunta é mais ou menos nesse sentido. A prioridade das coisas no país, tá? Como gestão, tá? Hoje, o grande apelo da sociedade que está movendo essas pessoas lá é essa indagação. Por que foi fazer estádio dessa maneira aí para futebol, para 4 partidas de futebol, para um mês direito de futebol, 40 dias, seja o que for, né? E nós temos problema sério de hospital, problema sério de segurança, problema sério de mobilidade, de transporte. As cidades hoje estão abarrotadas em caos realmente. Então a pergunta está essa. E
E aí, essa é a pergunta do povo, certo? Até para o próprio Estado. O Estado está fazendo, ótimo, fazer o modal de Anápolis, eu entendo o raciocínio, eu entendo a lógica, mas fazer centro de convenções em certos lugares, fazer determinadas atividades aí, o pessoal está perguntando, mas por quê? Por que não foca hoje na segurança? Por que não foca hoje na questão de mobilidade? Esse amigo meu do Sul, ele achou estranho Goiânia não ter um metrô. Certo? Nós tínhamos que ter 2 linhas de metrô dentro da cidade de Goiânia para melhorar o trânsito de Goiânia. Então, quer dizer, são indagações assim, que eu faço assim, é o momento de mexer com estrutura ou era o momento de enfrentar realmente esse apelo social que isso, governador, vice-governador, vai ser um problema. As pessoas vão para a rua mesmo. Eu fiquei surpreso, sábado à noite, sexta-feira à noite, passando no centro ali, e aquelas barracas instaladas de frente ao centro administrativo. Fiquei assustado que quer treinar, certo? Então, quer dizer, existe um apelo, um clamor social que vai atingir o governo federal, o governo do estado, vai atingir governos municipais, o povo vai gritar e vai para a rua para o confronto. Isso preocupa porque não se vê atitudes para resolver esse problema de forma eficiente. Eu gostaria de pontuar Só interromper só um pouquinho. Vamos deixar para o próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo, enquanto isso o senhor vai pensando e a gente vai refletindo a respeito, porque é muito importante, eu sei que vai gerar um tempo e a gente tem que fazer aí, né, um breakzinho. E eu vou te convidar a participar da nossa campanha aqui, né? Uma premiação que vai dar aqui um HB20, a Fonte FM 103,7 está aí em agosto, né, sorteando um carro para todos os ouvintes e é fácil participar. Você pode ligar aqui na Fonte e toda hora que você ouvir a buzina você anota e depois encaminha uma carta pra gente e vai concorrer então a esse HB. Quem não quer, né, vice-governador, um carro, um HB20 ainda, né, muito lindo. Participe aqui com a gente, né, da Fonte FM 103,7. Esta rádio é uma benção. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho, então, de volta com o vice-governador para responder aqui as nossas indagações. De volta com Politeia Pura Política nesta noite de domingo, como nós dissemos, chuvosa, né? Graças a Deus as chuvas voltando aos pouquinhos. Março já está chegando, deve terminar, mas daqui para lá tem muita chuva para cair se Deus quiser. E lembrando aqui que nós estamos recebendo um pessoal no nosso estúdio, o Flávio vai mostrar aqui, né, os meninos, os líderes, as lideranças de bairro. Grande abraço aí para vocês. Negão do Frango, dá um tchau aí, ó. Negão do Frango, Valdrei do Goiânia Viva, o Emiliano Souza, Sérgio, né, que é conhecido como Serginho, Ulisses lá da Vila União, que tá mandando abraços e beijos aqui também, né, para o deputado Fábio Souza, o vereador Dr. Gian, o Marcão da ONG, o Paulo Henrique, o João Paulo do 24º Consegue e também a Rose, né, que é a esposa do Marcão, aliás, do Negão do Frango, do Marcão não, né, do Negão do Frango. Grande abraço, muito obrigada pelo apoio aí, sempre aqui participando conosco, viu, meninos? E a gente continua então nossa conversa com o vice-governador do estado de Goiás, José Eliton, ele também é presidente do PP, né, regional, e a pergunta que ficou do primeiro bloco foi o que ele pensa a respeito, né, dessas situações de manifestações, de prioridades, inclusive, e a gente já perguntou para algumas outras pessoas também que participaram, doutor, sobre projetos, né, de governo. Vocês estão em ano eleitoral, né? Os políticos estão em ano aí trabalhando a questão eleitoral e vocês já apresentam com certeza alguma coisa. Mas até agora a gente não viu muita gente trazendo ideias a respeito dessas situações. O básico, porque a gente vive no bairro e a gente quer transporte, como o professor Alberto falou, transporte, quer água, quer esgoto, segurança. Então nós queremos, na verdade, uma vida com conforto. E aí, o que o senhor pensa a respeito dessa situação? E dos movimentos sociais também, né? Que reivindicam. Bom, Luzine, primeiro eu queria agradecer a presença de todos os amigos que nos visitam aqui, que nos prestigiam nesse programa de hoje aqui. Mas eu queria ainda voltar a responder a indagação do professor Alberto no bloco anterior, onde ele destacava que são as prioridades. Por que não prioridades com mobilidade e segurança? Não, nós temos trabalhado com muito foco em diversas prioridades. A gestão pública não é uma atenção apenas. A infraestrutura, a logística do Estado, essa é uma visão da importância dela para o crescimento do Estado. Então, por isso nós estamos investindo muito. Mas nós, em momento nenhum, abrimos mão de ter foco em áreas específicas. Educação. Educação, nós reformamos mais de 1000 escolas simultaneamente em Goiás.
estamos entregando mais de 40 escolas de padrão século XXI no estado de Goiás. Estamos saindo de 6 colégios militares para 19 colégios militares até o final do ano, dando um padrão de excelência para a educação. Criamos o Pacto pela Educação, saltamos o 16º para o 5º lugar no IDEB e queremos chegar ao final deste ano agora entre os 3 melhores estados do Brasil na qualificação da educação. A UEG, fizemos um acordo que modificou os parâmetros da UEG, que está resgatando a tradição histórica de uma universidade que foi o governador Marconi que criou. Na FAPEG nós voltamos a investir, não existe estado que cresça sem amparo à pesquisa, sem transferência de conhecimento, sem produção de saber. Então, é um investimento forte. Na área de saúde, nós reformamos todos os hospitais da rede estadual. Quebramos um paradigma, que é justamente na medida que o governador aceitou o desafio para transferir a gestão hospitalar para as organizações sociais. Com qual objetivo? Dar o padrão de excelência do CRER, que é um hospital referência nacionalmente. Nós estamos conseguindo expandir aquele modelo para as outras unidades. Hoje o HGG tem uma UTI lá, no Brasil inteiro. Para comparar, nós temos que ir no Sírio-Libanês em São Paulo, ou seja, de ponta, com equipamentos de ponta, com a diferença. Qualquer pessoa que vai lá é tratada sem nenhum custo, é de graça, é para as pessoas que precisam. Agora, muitas vezes as pessoas confundem com CAIS, com algumas questões que não são de competência do governo do Estado, competência do governo municipal. E aí você tratou de um ponto que é muito sensível. Nós temos trabalhado com muito foco nas questões de competência do Estado. Algumas questões, quando você faz referência à mobilidade urbana, quando você faz referência às questões do dia a dia do seu bairro, são questões e atribuições do município. A Constituição brasileira assim determina a separação de atribuições e de competências. Algumas delas são conjuntas, a exemplo da educação, que nós temos verba definida. Mas a segurança é do Estado, né? Eu chegaria justamente lá. Segurança pública, nós temos que repreparar todo o reaparelhamento das forças policiais militares. Hoje nós temos equipamentos prontos, força policial bem equipada com carros que dão a ela as condições de atender a sua atividade fim. E agora nós estamos recompondo o quadro de policiais, militares, civis, bombeiros, técnicos científicos, com mais de 5 mil novos homens até o final de março, agora estarão incorporando. Com isso, nós entendemos que nós vamos dar um salto nos grandes conglomerados urbanos, especialmente na região metropolitana de Goiânia e no entorno do Distrito Federal. Uma vez que em quase 80% dos municípios do estado de Goiás, nós temos indicadores muito abaixo dos índices do Brasil como um todo. 89 municípios no ano passado não tiveram nenhum homicídio no estado de Goiás. Nós temos problemas, e aí isso é um problema do mundo moderno, isso é um problema do Brasil e do mundo, nos grandes centros urbanos, especialmente em função ao mal que assola a humanidade hoje em dia, que é o consumo e tráfico de drogas. O índice de violência é intimamente ligado ao tráfico de drogas. Então nós estamos agora com a política de combate, criamos o Comando de Operação de Divisas, o governador Marconi fez questão, e o estado de Goiás hoje é o segundo estado que mais apreende drogas no Brasil. Então já é um fruto. Agora, não existe varinha mágica. Os avanços sociais, os avanços da gestão pública se dão no dia a dia. Então o foco nosso é na gestão pública como um todo. E o governador Marconi já destacou que esse era o ano da segurança, porque nós estamos investindo com muito foco na segurança, sem desobrigar e sem deixar de desatender as outras áreas estratégicas de papel do Estado no desenvolvimento social. Então essa discussão, no caso específico de Copa do Mundo, ela não cabe em Goiás. E nós estamos tentando justamente avançar. E aí você fez a pergunta. E os projetos? Claro que a sociedade é dinâmica. E como a sociedade é dinâmica, as demandas são dinâmicas. Você termina de resolver um problema, outras demandas, outros anseios aparecem. E nós temos que ser criativos para atender essas demandas. É preciso avançar. E nós estamos trabalhando com muita força para avançar, para inovar e melhorar a vida das pessoas. Você falou sobre uma questão que me chamou a atenção, eu até falei a vida acontece nos bairros, né? E o senhor disse, não, é a competência dos municípios. Mas aí me veio à cabeça o seguinte, como está o relacionamento? Porque recentemente nós recebemos aqui, né, Wellington, uma pessoa que falou a respeito da falta de compromisso do governo com governantes, com administradores, prefeitos, que não são da base. Né? Quer dizer, é uma crítica, inclusive, né? Que vocês estariam priorizando governos, prefeituras que têm aí PSDB e os partidos aliados. Como o senhor vê essa crítica e o que diz a respeito? Porque aqui em Goiânia, por exemplo, nós sabemos que é um partido de oposição. Como é que está esse relacionamento? É uma crítica absurda e é daqueles que querem apenas tentar destruir e nunca construir.
Se você observar a relação nossa com o prefeito de Aparecida de Goiânia, em todas as áreas, o prefeito Maguito Vilela, que é do PMDB, ex-governador do estado, nós temos uma relação altamente benéfica para a sociedade. Com o prefeito Antônio Gambides, que é pré-candidato a governador, em contraposição ao nosso projeto, nós temos um trabalho muito forte. Acabei de fazer referência aqui à construção do aeroporto de cargas em Anápolis, a construção do centro de convenções, a construção do presídio em Anápolis, pavimentação urbana que o governador mandou para lá, uma série de obras transformadoras da realidade de Anápolis, que são custeadas pelo governo do estado, parte delas em parceria com o município e outras não. E aqui em Goiânia, nós estamos fazendo viadutos, todos os acessos de chegada a Goiânia das GOs estão duplicados com iluminação, estamos reformando todos os hospitais da rede estadual, fazendo asfalto em determinadas regiões da cidade, estamos universalizando o fornecimento de água tratada, de esgotamento sanitário. Recentemente eu estive no Jardim Curitiba, ali na região noroeste, autorizando o início de mais obras de saneamento básico para aquela região, concluindo o complexo produtor Mauro Borges, que vai dar capacidade para Goiânia de água tratada até 2040, contando já o crescimento dessa cidade. Ou seja, nós temos trabalhado com muita força, independente do partido. Agora, tem prefeitos que são mais abertos ao diálogo, querem construir, outros são mais fechados. E aí cada qual responde pela sua característica, pelo seu estilo. A nossa preocupação, a preocupação do governador Marconi, a minha preocupação é atender às demandas do cidadão, das pessoas. Nós estamos trabalhando dia e noite com esse objetivo. É isso que nos move a participar de política. A política partidária eleitoral, ela tem lugar no momento eleitoral. Uma vez encerrados os processos eleitorais, cabe àqueles que têm a obrigação de governar, seja o Brasil, o Estado ou o município, atuar em conjunto para atender às demandas da sociedade. Mas a gente sabe que nem sempre acontece, né, governador? Há as discussões de natureza política, mas na gestão administrativa não pode ocorrer esse tipo de empecilho. Já e assim nós trabalhamos. Discussão político-eleitoral e do momento certo para iniciá-la, né? O senhor disse em uma entrevista ao jornal Hoje, que inclusive foi publicada hoje, que o governador só deve pensar em candidatura ou se manifestar a respeito disso, de uma possível candidatura à reeleição, em meados de abril. A oposição tem dito que deve definir aí o candidato a partir de março. O governador essa decisão dele depende dos adversários ou não? E como o senhor está vendo essa movimentação desses possíveis adversários? Eu penso que a decisão do governador ela independe de quem quer que seja o adversário. Eu acho que a decisão dele está calçada muito mais em questões de foro íntimo, em questões de natureza pessoal, do que em questões de avaliação política partidária. O governador tem uma biografia de trabalho prestado ao Estado de Goiás. Ele transformou a realidade do Estado de Goiás. O Estado de Goiás, antes de 1999, era um estado periférico no Brasil. Era um estado sem muita projeção do ponto de vista nacional, do ponto de vista mundial. Era um estado eminentemente agrário. Ele conseguiu transformar esse estado. Nós mudamos a base da economia nossa, hoje nós deixamos de ser uma economia eminentemente agrária para uma economia diversificada. Nós temos um polo farmoquímico no estado de Goiás, incentivado pelo governador Marconi, um polo metalúrgico em Goiás, criado nos seus governos. Nós temos um polo de confecções na região de Araguá, também fomentado por ele, diversificando a economia do estado de Goiás, dando oportunidade, programas inovadores, bolsa universitária, foi inspiração para o ProUni depois, que já garantiu a mais de 130 mil jovens o acesso ao curso superior. O Renda Cidadã, que foi o primeiro programa de transferência de renda efetivo no modelo como é feito, que foi inspiração para o programa Bolsa Família. Então são ações que o governador fez que transformaram a realidade. E isso o credencia para ser candidato mais uma vez. Os partidos, os 14 partidos da base, chamam o governador agora para participação em um processo eleitoral. Primeira coisa, você tem que estar com vontade. Você tem que estar apto, querendo ser governador, querendo ser prefeito, querendo ser presidente da República, essa vontade, ou deputado. Né? Eu vejo, sim, eu acho que ele está trabalhando muito, mas ele definiu por ter foco na gestão. Nós tivemos 2 anos dificílimos. O ano 2011 e 2012 foram anos muito difíceis. O primeiro no sentido de reorganizar a casa. O segundo, o governador foi vítima de uma arquitetura no sentido de tentar atingir a sua imagem pessoal. Hoje isso vem a público com clareza, em função do próprio livro que foi editado agora pelo então secretário da época nacional, o Romeu Tuma, que coloca com muita clareza como foi fabricado todo aquele processo de 2012. Então, de modo que nós tivemos 2 anos muito difíceis e o governador foca suas atenções inteiras na gestão pública. Eu acho que ele está correto. Aos partidos políticos compete o papel de dialogar. E ele, chamado pelos partidos políticos, ele vai se posicionar. Eu imagino, como eu destaquei hoje ao jornal Hoje,
que o governador deva iniciar o processo de sinalização a partir de meados, final de abril, ele deve começar a sinalizar se vai para o processo de eleição ou não. Mas do ponto de vista político, ele reúne todas as condições, seja do ponto de vista de conjuntura político-eleitoral, as pesquisas estão aí a demonstrar a viabilidade de sua candidatura, seja do ponto de vista da base partidária dele, que é unânime. Não há divisão. Não há dissenso em nossa base. Nós estamos todos unidos porque, acima da figura do governador Marconi, do vice-governador Zé Elton, do deputado Vilmar Rocha, que pode compor a chapa como candidato a Senado, nós temos um projeto para Goiás. Esse projeto já transformou e transforma Goiás. Nós somos a única alternativa que tem efetivamente até agora demonstrado o que nós queremos para Goiás, porque nós estamos executando um projeto que foi denominado em Goiás de Tempo Novo. Então, nós estamos avançando com este projeto. Então, eu penso que o governador vai pautar a sua decisão por, primeiro, questões de natureza pessoal, vai tomar, não por questões de políticas do ponto de vista de pesquisa ou do ponto de vista de partidos. Você falou a respeito desse consenso aí, que é evidente na base aliada, de que o governador seria o melhor nome dessa base para tentar ir à reeleição. Mas em relação a essa chapa majoritária aí, com o senhor representando novamente, né, o cargo de vice e possivelmente o deputado federal Vilmar Rocha como pré-candidato ao Senado, existe consenso em torno dessa formação da chapa ou ainda há discussão em relação a isso? Eu acho que há discussão em relação a isso, como a composição da chapa. Eu acho que essa chapa vai começar a ser definida mesmo a partir do momento que o governador sinalizar a sua posição. Uma vez ele confirmando a expectativa que todos nós temos de ser o candidato à reeleição, aí nós vamos afunilar para o processo de definição. É claro que hoje o sentimento da maioria dos partidos da base é na consolidação dessa chapa. A reeleição do governador, a nossa reeleição e a composição do deputado Vilmar Rocha como candidato a senador. Isso é o que eu sinto dos diálogos que eu tenho com os partidos. Sexta-feira nós tivemos uma reunião, estão presentes os presidentes dos 14 partidos. Como é o diálogo com o deputado Javair Arantes, que em um dado momento ele pleiteou uma dessas vagas aí na chapa majoritária? O Javair é um grande quadro político de Goiás. O PTB é um partido importantíssimo em nossa base. Nós temos um diálogo do mais alto nível com o deputado federal Javair Arantes. E o pleito dele é um pleito legítimo, não só do PTB, como de todos os partidos. O que resta saber é que eu digo que o político é feito de convencimento, de convergência. Nós estamos construindo um projeto e aí você vai analisar o perfil daqueles que estão nos quadros de todos os partidos para conduzir esse projeto. Acho que o deputado Javair tem quadros importantes dentro do PTB, quadros de valores dentro do PTB que se colocam à disposição também da base para compor uma das 3 vagas na chapa majoritária. Agora, nós vamos construindo esse consenso com maturidade, com diálogo, com debate de alto nível, com perspectiva de construir para a sociedade. É esse o nosso esforço. E hoje, me parece que dentro da base caminha para um consenso em torno dessa chapa. Isso não impede que nós tenhamos discussão acerca de alternativas para integrar essa base dentro dos partidos ou, eventualmente, mesmo de algum partido que queira vir se somar a nós, que queira encampar este projeto junto conosco. Vamos fazer mais um intervalo e a gente volta então na sequência falando mais de política, porque dentre esses nomes que têm sido colocados, o do senhor também, caso o governador Marconi Perillo não venha realmente aí a ser o candidato, né? O nome do senhor aparece como um dos preferidos. E a gente vai então fazer um breve intervalo, voltamos já para ele responder essa e outras questões também relacionadas à política 2014, o que será do partido, né, do PP e também de toda a base aliada. A gente volta já. De volta com Politeia, que é pura política. Eu vou fazer um convite aqui que os meninos me pediram, né? O pessoal das lideranças de bairro, né, que estão nos acompanhando hoje. Acontece na terça-feira, dia 18 de fevereiro, o aniversário, a comemoração do aniversário da 28ª Companhia Independente da Polícia Militar, exatamente. Vai ser às 9 horas da manhã, lá na sede mesmo, que fica na rua Jorge Camargo, quadra 1, área 1 também, do setor Andréa Cristina, aqui em Goiânia. Fica o convite, então, de quem quiser, né, participar comemorando, porque é um local que tem buscado dar segurança para a população, não é isso mesmo? Então fica aí o convite para todos. E voltando então com esse último bloco do Politeia, a gente já deixou uma questão, né, vice-governador, sobre política para este ano de 2014, quais são as previsões, os projetos e o nome do senhor também como um daqueles que, se o governador Marconi Perillo decidir não se candidatar,
seria aí o primeiro de uma lista, né? O que o senhor pensa disso tudo? O senhor estaria disponível, disposto a enfrentar essa possibilidade, né, de se candidatar, sair ao governo? Bom, primeiro eu acho que essa afirmação feita pelo governador Marconi foi muito mais fruto da amizade, da generosidade dele para comigo. Eu não trabalho com essa hipótese, todos nós, dos 14 partidos, e aí eu estou falando também como presidente do PP aqui, nós entendemos que o governador Marconi deve continuar na liderança desse projeto. É claro que se eventualmente ele tomar a decisão por não ser candidato, nós vamos ter que discutir, porque a construção partidária de uma candidatura parte de um consenso entre os partidos que compõem o mesmo ideal, que compõem o mesmo projeto, o mesmo sonho. Se eu obtiver a honra de todos os partidos no sentido desse consenso, eu não tenho problema nenhum em discutir essa questão. Agora, não trabalho com essa hipótese, os partidos não trabalham com essa hipótese. O que nós fazemos hoje é trabalhar no convencimento do governador, chamando o governador para mais uma vez aceitar esse desafio. Mas vice-governador, o senhor sai, se ele convidar? Estou trabalhando com muita determinação para isso, componho um partido que é um partido histórico em Goiás, um partido tradicional em Goiás, o segundo maior partido em número de filiados, são mais de 78 mil filiados, mais de 20 prefeitos pepistas, nós temos um número importante de vereadores, partido estabelecido nos 246 municípios do estado de Goiás e, naturalmente, queremos participar, não só compondo a chapa, mas principalmente participar com ideias, participar no sentido de garantir a implementação de políticas públicas inovadoras, transformadoras, e é isso que nós estamos trabalhando ao longo desses últimos meses. No Legislativo, o PP pode ampliar sua participação, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal? O partido vai lançar a chapa pura, é isso? Como é que está o partido, né? Porque a gente lembra que o PP era o partido do ex-governador Alcides Rodrigues, né? Que já se desfiliou do partido. Já se desfiliou. O PP hoje não tem nenhum deputado na Assembleia Legislativa. Tinha um, Ney Nogueira, né? Tinha Ney Nogueira, que também acompanhou. Ele, inclusive, por coerência pessoal, acompanhou o ex-governador Alcides para outro partido. Mas nós esperamos o PP, diante do quadro que nós compusemos, convidamos e que aceitaram o convite para se filiar ao PP, nós temos a convicção que faremos entre 3 e 5 deputados estaduais, o que pode nos colocar entre as 3 maiores bancadas na Assembleia Legislativa na legislatura de 2015 a 2019. A expectativa nossa é de manter as 2 vagas que nós temos hoje na Câmara Federal, com o deputado Roberto Balestra e o deputado Sandy Júnior, indo à reeleição. Temos o apóstolo Pedro Suitberto, candidato a deputado federal também, e o conselheiro federal da Ordem dos Advogados, Reginaldo Martins, pré-candidato a deputado federal. Ambos com expectativa de ampliar o número nosso. E queremos, naturalmente, manter a vaga que nós temos hoje na composição majoritária, que irá representar a base agora no processo eleitoral de 2014. Mas nós fizemos um trabalho um pouco diferenciado no PP. Nós convidamos muitas pessoas para integrarem o Partido Progressista, para também colaborar com projetos. Nós estamos fazendo um trabalho e vamos lançar em maio, agora, um projeto para o futuro de Goiás. Projeto para Goiás, o do hoje, a forma como o PP enxerga o Estado hoje e que Estado nós queremos para os próximos 30 anos. Nós temos pessoas como o doutor Zacarias, que é uma das autoridades em medicina, o doutor Robson filiado também, ao PP hoje. Filiado ao PP, o doutor Robson da mesma forma, o Ricardo Ian do setor produtivo, o doutor Ricardo Corrêa na área de engenharia, o doutor Humberto Eustáquio, um craque na área de energia, uma série, o do maestro Eliseu, maestro da Orquestra Filarmônica de Goiás, a Ariadne do Balé de Goiás, para trabalhar no setor cultural, o Rony, ex-jogador do Vila Nova na área de esportes, que estão ajudando a elaborar essa visão e este projeto que nós queremos apresentar. O PP quer ser um partido que se notabiliza em Goiás pela capacidade de formulação, de proposição de políticas públicas que garantam o desenvolvimento econômico e, mais do que isso, que garantam a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 2 curiosidades aqui que nós temos. Uma é com relação a essa relação, né, com Marconi Perillo, do senhor com ele, porque a gente viu que com o vice-governador dele, ele fez o nome dele, acabou que depois houve um desacordo e hoje até são desafetos, né, políticos. E também o professor Alberto tinha a curiosidade de saber, né, com relação ao PP, né, não é isso? Uhum. Qual que era a pergunta mesmo do senhor? A pergunta muita gente pergunta, fica indagada. A gente que está no meio político, né, a gente convive com o meio político, a gente tem as informações, a gente conversa sobre o assunto, né?
Mas a população, no geral, vice-governador, não fica sabendo, e fica sempre aquela indagação, né? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo outro, né? A gente convive no dia político, tem informações que são coerentes nesse sentido. Pergunta que já me fizeram é por que o senhor saiu do DEM e foi para o PP? Bom, por questão de coerência. Eu fui eleito junto com o governador Marconi Perillo para administrar o estado de Goiás nesses 4 anos que o mandato tem termo para encerrar. Como estou me esforçando muito no sentido de garantir a implementação de um projeto que foi aprovado em 2010, e o presidente do partido entende por conduzir o partido para um outro caminho. As posições dele foram sempre posições, no primeiro momento, um pouco mais harmônica, depois uma posição muito mais crítica ao governo. E, ora, como é que eu estou vice-governador, compõe um governo onde o governo abriu as portas para o partido? É bom lembrar que no ano de 2011 o Democratas indicou secretários de Estado, tinha nomes participando de toda a estrutura de governo, e nós do partido vamos criticar este governo do qual nós somos partícipes dele, do qual nós somos atores coadjuvantes e principais nesse processo. Não havia como sustentar. E aí iniciou uma série de ataques de natureza pessoal, que eu sofri, de intervenções de natureza pessoal, que a imprensa toda já noticiou, já foi por demais debatido, e não me restou outra alternativa senão buscar abrigo em outra sigla partidária. E assim eu fiz, buscando um partido que encampasse as ideias, aquilo que eu defendo, o pensamento e visão de mundo que tenho, e fui ao PP, a convite do deputado Roberto Balestra, do deputado Sandy Júnior, de todos os prefeitos, vereadores e lideranças do partido, e do senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP. Hoje eu me encontro muito feliz aonde estou, podendo realizar um trabalho em favor de Goiás, um trabalho em função do fortalecimento do partido do qual eu presido hoje. E a relação do senhor com o Marconi é boa? Excepcional. Eu acho que cada um constrói a sua história. A história de um será a história do outro, os fatos não se repetem. Eu tenho uma relação de confiança com o governador, uma relação de trabalho com ele, porque temos objetivos comuns. Sei muito bem o limite da atuação do vice-governador, sei a linha que separa, que é uma linha muito tênue dessas questões. O governador Marconi é o comandante, é ele que fixa as políticas públicas, nós todos juntos discutimos essas políticas públicas com outros membros e vamos ajudar a execução deste projeto. Então eu tenho uma relação altamente produtiva de confiança com o governador Marconi Perillo. Já falou da possibilidade de ampliação, né, desses partidos que compõem hoje a base aliada. Hoje a gente vê que o Democratas está, de certa forma, isolado. O projeto que o Democratas pleiteava integrar junto aí com essa nova frente, com essa terceira via, acabou frustrado com a entrada de Marina Silva no PSB. Hoje há espaço para o Democratas ainda na base aliada, na opinião do senhor, mesmo diante dessas críticas que o partido ainda faz ao governo estadual? Bom, grande parte do partido, Democratas prefeitos, o doutor Hélio de Souza, que é o vice-presidente da Assembleia, já estão incorporados dentro do programa de governo que é realizado pelo governador Marconi. Muitos já declararam apoio à reeleição do governador Marconi. É claro que se o Democratas como um todo quisesse vir para a base, seria muito importante. Eu acho que hoje nós temos uma situação muito delicada e muito difícil. Nós temos que ser realistas nesse sentido. Ora, em dezembro último, o Democratas veiculou mídias extremamente hostis ao governo. Há cerca de 2 semanas, o presidente do partido manifestou com críticas muito ásperas também na rede social do Twitter. Então eu acho que, por respeitar as pessoas e a opinião das pessoas, como o presidente do partido se comporta, da forma que comporta em relação ao governo, eu penso que essa situação se esvaiu, ao menos sob a ótica de coerência que ele eventualmente tem. Afinal de contas, o discurso de hoje não pode ser o de amanhã não pode ser outro depois de amanhã. Então você tem que ter um mínimo de coerência nas relações políticas. Eu acho que o que é mais importante é para o projeto. Agora, se houver um convencimento da integralidade e totalidade de democratas junto ao nosso projeto, serão muito bem-vindos, claro. No ano passado, o senhor liderou, de certa forma, o processo que culminou com essa união dos partidos da base aliada, que foi uma série de encontros, né, dos partidos da base aliada. Eles vão ter continuidade esse ano? Nós devemos iniciar no dia 15 de março próximo uma série de outros encontros nos moldes daquilo que foi realizado. Nessa sexta-feira nós reunimos com os partidos, definimos o modelo que nós vamos. Como o governador Marconi e eu, nós estamos com uma agenda administrativa muito forte. Eu vou visitar 95 cidades até o dia 3 de abril e o governador 100 e tantas outras cidades. Nós dois juntos vamos visitar 208 cidades
vistoriando obras, lançando obras, autorizando ordens de serviço para determinadas situações de anseio dos prefeitos, dos municípios. Então, nós definimos por fazer no sábado, como fazíamos, de modo a permitir que nós possamos participar desses encontros também. O que eu fico muito feliz hoje é justamente de saber que nós estamos visitando, o governador e eu, 208 cidades, até 3 de abril. Em cada cidade tem obra para ser entregue, tem obra para ser iniciada, tem uma marca do governo efetiva. É o momento onde o Estado de Goiás observa um momento singular na sua história. Não há precedentes na história do volume de investimentos que é feito em Goiás hoje. E essa é a estratégia para essa eleição? É trabalhar a figura do governo do Estado e transferir voto para a eleição, certo? Estrutura. Está claro isso? Não é estratégia para eleição, é estratégia de gestão. Nós queremos fazer uma gestão que marque história em Goiás. O governador tem se esforçado muito nesse sentido, eu também, a equipe de governo toda. E é claro que os reflexos eleitorais desse trabalho, eles ocorrem. As pesquisas apontam isso, há 7 meses consecutivos, nós estamos observando avanço na aprovação de governo. Sólido esse avanço. Não, porque essa é uma questão, quem trabalha no meio político sabe que a imagem de governo transfere voto para um candidato, né? Já a imagem do próprio candidato não transfere voto para outro. É a imagem do governo. Então, a estratégia basicamente é essa. Vamos trabalhar a imagem do governo e essa imagem do governo transferir voto, né? E aí o Hélio fez uma colocação aqui há umas 2 semanas que eu queria ouvir um pouco mais sobre essa colocação. Qual que vai ser o norte dessa campanha, na avaliação de vocês da base? Como é que vai ser? Porque o Tempo Novo vai continuar com a história do Tempo Novo ou vocês vão procurar um norte diferenciado aqui para frente? Vai renovar. Olha, eu acho que nós nunca podemos esquecer o legado. Eu sempre faço uma crítica construtiva ao PSDB, que é o partido líder da nossa base. O PSDB cometeu um erro no âmbito nacional gravíssimo que partidos que querem se consolidar não podem cometer. No final da gestão Fernando Henrique Cardoso, o processo de eleição, daquela eleição de 2003 que elegeu o ex-presidente Lula, o então candidato do Fernando Henrique, o Zé Serra, ele simplesmente tentou esconder o Fernando Henrique. Se vocês se recordam daquele episódio. Aquele foi o maior erro que o PSDB cometeu, porque ele não defendeu o legado, a história, os avanços que o Fernando Henrique foi para o Brasil. O Fernando Henrique foi um governo extremamente transformador no Brasil, no qual o PSDB acabou se a avaliação do governo estava muito baixa. Mas aí é o erro. O político não pode ficar sempre na avaliação, ele tem que saber defender suas ideias, suas teses, senão ele vira pó de traque. Muitas conquistas do governo Fernando Henrique, o PT tomou conta delas. Estabilidade econômica foi na gestão do governo Fernando Henrique e o Lula coloca hoje como se fosse na gestão petista, o que não é verdade. As bases da política externa nacional que foram construídas no Fernando Henrique foram destruídas no governo PT. Então, é uma série de conquistas que foram feitas. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, o norte nosso é manter a estrutura de projeto do Tempo Novo, garantir as inovações, é um projeto que transforma Goiás, que transformou Goiás, que inova na prática política em Goiás, que abre espaço para o diálogo com a sociedade organizada. A semana passada eu estava presente no governo de onde você, na região noroeste. Lá eu recebi representantes das entidades de classe, das entidades sociais, que trabalham com filantropia, com cuidar de dependentes químicos, com cuidar de idosos. Levantou um rapaz lá e falou assim, olha, a diferença aqui em Goiás é que vocês apoiam essas instituições. E o governo federal tenta fazer tudo por parte do Estado, estatizar tudo. Nós temos a visão clara de que é preciso você ter a iniciativa privada, a sociedade organizada, trabalhando em conjunto com o Estado para melhorar a vida das pessoas. Então, esse é o norte nosso, é defender o nosso legado, a nossa história. O governador Marconi fez uma história belíssima em Goiás, faz uma história belíssima em Goiás, e nós vamos defender essa história. Porque temos argumentos, temos o que discutir, estamos prontos para sentar à mesa com quem quer que seja, fazer um debate de alto nível, um debate que atenda aos interesses da população de ser bem informada sobre todos os temas. O que o senhor vê com relação a essa quantidade de vias, né, agora para essas eleições? A gente tem o Marconi Perillo, temos aí o PT com o PMDB, que provavelmente vai lançar, né, um candidato. Ou 2, né? Ou 2, a gente não sabe, né? E tem também a terceira via, né, com Vanderlan. E pode a possibilidade de uma 4ª via também aí, com relação ao DEM, se de repente não surgir esse acordo. E outros também, os partidos menores, já falaram aqui que talvez também tenham candidatos. O senhor vê essa quantidade, né, de vias aí como positiva ou negativa para essas eleições? Olha, eu acho que o espaço democrático é sempre muito importante. O debate democrático de ideias é sempre muito importante. Eu me recordo que, para mim, a melhor eleição presidencial que teve foi aquela onde nós tínhamos um número importante de candidatos. Nós tínhamos
o Leonel Brizola, tínhamos o Ulisses Guimarães, tínhamos o Afif Domingos, o Mário Covas, como Ronaldo Caiado como candidatos, mas Lula como Silvio candidato. Santos, que depois O Silvio Santos saiu logo no início, né? Mas você assistia aos debates, você tinha um espectro ideológico muito grande sentado à mesa. Então, eu acho que a participação política ela é sempre importante. Aqueles atores que entendem que têm que colaborar, o que construir, devem sentar, devem se colocar à disposição da sociedade, expor suas ideias. Eu acho que isso enriquece o debate. O que eu acho que não é esperado dos políticos é aquele tipo de política baixa, de ataques pessoais ou de questões para não construir. Mas eu vejo como positiva a participação de candidaturas nesse processo eleitoral. Vice-governador, caso, vamos fazer uma avaliação de cenário, né? Hoje não está bem. Pode ser que melhore, que recupere e tudo mais. A candidatura presidencial da Aécio Neves falta fôlego, está faltando energia, falta empolgar, não empolgou ainda, né? Ainda não está evidente essa candidatura do governador do Pernambuco, do Eduardo, está muito mais assim, aparente, com a presença da Marina tal, e tudo mais, né? Caso a Aécio não decole mesmo, não consiga fazer o voo, perspectiva do PSDB para o Estado em todos os partidos da sua aliança é afastar um pouquinho da eleição nacional e concentrar força no estadual? Olha, nós estamos falando assim, de palanques em nível nacionais. Estou falando mesmo de palanques nacionais, porque nós sabemos que deve aparecer aqui gente do PT, de nível nacional, gente do PMDB nível nacional, deve aparecer o Eduardo aqui com a Marina, sim, de alguma forma, vai aparecer. E se do PSDB, como é que fica? Porque o Aécio hoje não está bem, ainda não conseguiu fazer o papel de fazer decolar a candidatura dele. Esse é o papel importante, né? Eu acho que nós temos um leque de partidos na nossa base muito significativo. Nós temos partidos que têm alinhamento com o governo federal também. Exemplo do próprio PP, que eu presido a nível nacional, ele tem relação com o governo federal, o PTB tem. Alguns partidos têm uma tradição de se aliar a presidente Dilma Rousseff. O PP, especificamente, nós tivemos um diálogo com o senador Ciro Nogueira, onde ficou acertada a liberação dos diretórios regionais, o que já é tradição no PP também, e aqui nós devemos ter um alinhamento com a Aécio. Aí, do ponto de vista do PSDB, eu entendo que o PSDB deve estar sempre defendendo as bandeiras do seu candidato. Assim como se o PP tivesse um candidato à presidência da República, nós estaríamos no palanque dele, independente dos indicadores de pesquisa momentâneos que apontam. Acho que isso é coerência partidária. Agora, isso não vai impedir que os demais partidos da base, cada um tenha a sua realidade, a sua situação. O PPS, por exemplo, integra a nossa base e no âmbito nacional firmou parceria com o Eduardo Campos. O PHS. Então, são situações que serão definidas por cada um dos partidos com relação à sua posição nacional. O que nos é muito significativo é que no âmbito regional, no âmbito estadual, todos os partidos estão comungando o mesmo projeto, que é o projeto do Tempo Novo em Goiás. Lá em junho do ano passado, quando o senhor se filiou ao Partido Progressista, lá no Jaó, tanto o senhor quanto o senador Ciro Nogueira, presidente nacional, falaram na possibilidade de lançamento de candidaturas majoritárias em 2018. O PP ter candidato ao governo do Estado em 2018 e candidato à presidência da República. O senhor acha que esse é o caminho? Não tenho dúvida, nós vamos trabalhar com muita força para isso. Nós vamos trabalhar para a reeleição da chapa atual em 2014. Caso nós obtenhamos êxito nesse objetivo, nós vamos trabalhar para, em 2018, lançar candidato ao governo de Goiás. É claro que esse processo é um processo de convencimento. Ninguém é candidato de si mesmo. Você é candidato de uma estrutura partidária, você tem que saber transigir, tem que saber dialogar, tem que saber que a sua verdade não é absoluta. Aquelas pessoas que acham que são donos da verdade costumam ficar isolados no final das contas. Então você tem que saber entender as circunstâncias políticas para construir um projeto. E nós vamos trabalhar com muita força para construir um projeto em 2018 de candidatura do PP. Assim como do âmbito nacional, já é uma decisão. A própria revista da Fundação Milton Campos, que é a fundação de estudos do PP, já destaca uma entrevista com o senador Ciro Nogueira, na reedição desse mês agora, onde ele volta a reafirmar que o PP em 2018 terá candidato à presidência da República. Eu não comecei aqui o programa falando a respeito da vida do senhor, né, dos projetos, de como surgiu na política. Eu gostaria também de terminar, nós já estamos indo para os finalmente do Polité. Passa rápido, né? A gente nem vê. 1h30, mas rapidinho ela passa. Sobre a questão de sonhos, projetos, planos. Como eu disse no início, o senhor é um dos nomes que tem despontado aqui na política do estado de Goiás e provavelmente tem futuro aí como um possível, né, um futuro governador do estado de Goiás. Essa é uma ideia, é um projeto, é um sonho, é uma expectativa do senhor? Bom, acho que cada um
de nós, enquanto indivíduos, tem projetos, tem vontade de executar determinadas tarefas. Eu tive o desafio de ingressar na vida pública agora em 2010, tive a felicidade de, juntamente com o governador, ter sido eleito vice-governador do estado de Goiás, e tem o projeto é claro, já está colocado isso. Nesse primeiro momento, é uma reeleição juntamente com o governador Marconi e em 2018 ser candidato a governador de Goiás. Naturalmente, o cidadão, o eleitor, vai observar o projeto que nós iremos apresentar e ver se esse projeto é o que melhor adequa às suas pretensões, aos seus anseios. Acho que isso é natural do ponto de vista partidário. É claro que do ponto de vista pessoal também tem projetos... Apoia. Claro que sim, a família sempre está junto. Se a família não estiver junto, fica difícil. E do ponto de vista pessoal, a gente quer sempre ver os filhos crescendo bem, a esposa bem, a família toda muito bem. Eu tenho uma felicidade, um carinho profundo pela minha família, gosto sempre de estar com ela. Hoje eu fiz almoço lá em casa, então é sempre uma alegria poder ter também projetos pessoais muito significativos. Está certo. Então, muito obrigada. Quero agradecer a vinda do senhor, né? Aceitar o convite de estar aqui no Politeia. Eu sei que é difícil, né? Arrumar um tempinho nessa agenda corrida, mas o canal está aberto quando o senhor precisar, quando puder, para a gente conversar sobre política, falarmos sobre a administração. Também, por favor, nós estamos aqui à disposição. Eu que agradeço, Luzeni, agradeço ao Wellington, quase meu xará, só que o nome dele é mais sofisticado. O meu é Wellington, dele é com W, né? Professor Alberto, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer a todos que vieram nos prestigiar aqui nessa noite. Agradecer especialmente ao telespectador, desejar um ótimo final de domingo, uma semana cheia de trabalho, de sucesso e realização para todos. E eu estou vivendo um momento muito feliz, um momento onde eu consigo perceber a alegria das pessoas quando a gente chega nas cidades recebendo, porque o governo está realizando um governo que marca história em Goiás. Mais uma vez, muito obrigada. Agradecer também aqui, né, aos meninos que me ajudaram a fazer o Politeia hoje. O Wellington, semana que vem aqui, Rente do Batente. Se Deus quiser, uma boa noite a todos. Obrigado por nos acompanhar, né? Muito obrigado ao vice-governador José Wellington por atender ao convite e estar aqui conosco discutindo política nessa noite de domingo. Um bom restinho de domingo a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Pois é, e o professor Alberto gosta também de comida, viu? Dá uma dica aqui para o vice-governador. Ele sempre deixa uma receita para a gente no final. Professor, muito obrigada. Semana que vem a gente se encontra novamente. Obrigado. Vice-governador Wellington, foi um prazer, né, você estar novamente aqui. Eu não sei porquê, eu só tenho uma cara de Marco Maciel. Foi um grande vice-presidente, né? Não, quando falou assim que o senhor estaria, mas ele parece mais o Marco Maciel, né? Um vice-presidente discreto, eficiente, muito bem articulado, eu estava lendo a biografia do Marco Maciel esse dia, fiquei impressionado de tanto que ele agia como vice-presidente presente, não aparece nos holofotes, mas está ali sempre trabalhando, sempre articulando, sempre presente, então fica essa transparência, né, da presença do vice-governador coerente, né, ligado, presente, né, na gestão de um governo. Tá muito prazer mesmo dividir a bancada com o senhor aqui novamente, né? E ô comadre, ô compadre, um beijão, tá bom pra você? Uma boa semana. E o meu desejo, comadre, depois desse cafezinho gostoso que você tomou, é que a semana você possa sentar pra comer um empadão. Delícia, abrir um empadão, abrir assim, aquela gueroba lá dentro, azeitona, né, aquele molho assim bem gostoso de frango, caipira, uma gueroba de primeira mesmo, tá? E eu quero mandar um beijão para 4 mulheres muito importantes da minha vida, tá? Minhas filhas, tá bom? A Marina, a Natália, a Franciele e a Isabela. Um beijão para vocês, passei um domingo muito bom com vocês, foi uma alegria muito grande para mim, como pai, passar esses momentos com vocês esses dias, tá? Um beijão para vocês, minhas filhas, até mais. Pois é, e agradecer também aqui a presença dos meninos, das lideranças de bairro que estiveram aqui nos prestigiando, vieram só para acompanhar aqui a entrevista com o vice-governador José Wellington. Muito obrigada, viu, meninos? De volta, o Simvaldo aí mostrando os meninos. Ó, que legal. É para o vice-governador, né? Muito obrigada a você que esteve conosco aí nesta noite. A gente te espera no domingo que vem. Fica aqui com a Fonte, porque nós temos uma programação voltada para você e para sua família. Aqui você não vai ver nada, viu, contra essas duas personagens, esses dois personagens. Você e a sua família são exaltados aqui. Claro, o nome de Deus também. Uma ótima semana, abençoadíssima, e a gente volta domingo que vem, se Deus quiser. Até lá!